Nos anos 60, o Wilson Simonal ele chegou a um auge extremo em sua carreira. Ele era um sucesso inigualável. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Seus shows tinham ingressos esgotados, os seus discos vendiam muito. Era considerado um dos maiores cantores da música brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus, feito por natureza. Então, de repente, o sucesso subiu para a cabeça de Wilson Simonal e ele começou a destratar os músicos, começou a destratar todas as pessoas que ele achavam que eram menores do que ele. E essa arrogância que ele demonstrava provavelmente era uma defesa que ele tinha, porque ele sofreu muito racismo na sua carreira, ele despertava muita inveja nas pessoas. Ele tinha contrato com a Rede Globo e ele era dono de uma empresa chamada Simonal Produções. E ali no início dos anos 70, essa sua empresa ela patrocinou o que era chamado de Olimpíadas do Exército. Isso era uma coisa bem famosa na época. Só que toda pessoa nessa época, que era a época de ditadura militar, toda pessoa que tinha ali um certo envolvimento, uma certa simpatia pelos militares, não era bem vista por uma boa parte da classe artística e também não era bem vista por uma gigante parte dos consumidores de música. E com isso, a popularidade do Wilson Simonal começou a cair. Os shows foram diminuindo, as vendas de discos foram caindo também, o seu contrato com a Rede Globo não foi renovado, e com a popularidade caindo, com menos dinheiro entrando em sua conta, e Simonal continuava gastando muito, inevitavelmente, de repente, ele se viu afundado em um monte de dívidas. E quando ele começou a ter que vender alguns dos seus carrões e até alguns dos seus imóveis de luxo, ele pirou. E começou a culpar todo mundo por essas suas dívidas, menos si mesmo. Então ele começou a dizer que a sua empresa, as pessoas que administravam a sua empresa, a Simonal Produções, ele começou a dizer que aquele pessoal estava roubando ele. E começou a demitir todo mundo. E ele demitiu o seu contador. O contador se chamava Rafael. Ele demitiu o Rafael dizendo que o Rafael estava roubando ele. E essa demissão foi ali o começo do fim de Wilson Simonal. Porque quando ele demitiu o contador, o Rafael ele não morava no Rio de Janeiro, ele era um rapaz de São Paulo, que ele foi para o Rio de Janeiro exclusivamente para trabalhar para o Simonal. O Rafael ele tinha esposa e um filho pequeno. A casa que ele morava no Rio de Janeiro era paga pelo Simonal, o aluguel o Simonal é que pagava. E o Rafael não conhecia ninguém ali no Rio. Quando o Simonal demitiu ele, o Simonal falou que ele estava roubando ele. Então o Simonal demitiu ele por justa causa. Então, quando o Rafael se viu ali desempregado, sem dinheiro e sem poder pagar o aluguel da casa, e ele não conhecia ninguém, ele não via ali nenhum futuro, nenhuma possibilidade de um emprego novo, ele se desesperou e ele não viu outra saída senão ser processar o Wilson Simonal. Processar por causas trabalhistas para ver se ele conseguia receber as indenizações do tempo trabalhado por Simonal. E o Simonal estava ali no inferno astral, ele estava com a carreira em baixa, perdendo muito dinheiro, tendo que vender imóveis, vendo o seu império ruir. Ele estava então ali num momento de muita loucura, e quando ele soube que o Rafael tinha processado ele, o Simonal pirou. Foi aquela coisa, ele pensou: o cara me roubou e ainda tá me processando? E foi aí que o Simonal ele tinha amizade com dois policiais da temida polícia do DOPS. A polícia do DOPS, todo mundo tinha muito medo, porque eles eram os policiais que se achavam acima da lei. E o Simonal ele tinha amizade com dois policiais do DOPS que o Simonal chamava eles de meus seguranças. Wilson Simonal pediu para que esses dois policiais fossem até a casa do Rafael e levassem ele para o escritório para ter uma reunião ali entre os policiais, o Rafael e o Simonal. Os policiais foram até a casa do Rafael, dirigindo o carro do Wilson Simonal, chegaram lá armados, truculentos, pegaram o coitado do contador, do Rafael, levaram até o escritório
O Simonal começou então a acusar o Rafael de roubo, e o Rafael dizia que não tinha roubado o Simonal e começou então a pegar os documentos e a provar que tudo que estava acontecendo ali, toda essa ruína do Simonal, era culpa do próprio Simonal. E começou a mostrar que entrava X na empresa e o Simonal gastava 2X. Ele começou a mostrar os desfalques que o Simonal tinha feito na empresa e que eram muitos, porque o Simonal gastava muito dinheiro. E quanto mais o Rafael provava que era inocente, mais o Simonal ficava irritado. Os dois policiais pegaram o Rafael, levaram para o prédio do DOPS e lá começaram a espancar o contador Rafael, começaram a torturá-lo com choques e falando para ele confessar que tinha roubado o Wilson Simonal. E ali, debaixo de horas de surra, de porrada, de pancada, de choque, o Rafael se mantinha firme, dizendo que não tinha roubado o Simonal. E os policiais continuaram torturando, e o Rafael continuava firme, dizendo que não tinha roubado. E aí teve um momento que os policiais chegaram para o Rafael e disseram que se ele não confessasse que tinha roubado o Simonal, eles iam até a casa dele, iriam pegar a sua esposa e seu filho pequeno e iriam fazer ali a mesma tortura que estavam fazendo com ele. Aí o Rafael desmoronou. Então o Rafael foi obrigado a assinar um documento dizendo que tinha roubado o Wilson Simonal. Mas o que esses dois policiais não contavam é que a esposa do Rafael, quando viu aqueles policiais colocando o Rafael dentro de um carro do Wilson Simonal, saindo com ele, ela percebeu que ali boa coisa não tinha. E como já fazia mais de 20 horas que o Rafael não voltava, que ele estava desaparecido, ela ligou para a polícia. E os policiais estavam na casa dela, conversando com ela, quando o Rafael chegou. E chegou todo arrebentado, todo estraçalhado e em pânico. Os policiais ficaram tão assustados com o estado do Rafael que eles aconselharam o Rafael a ir na delegacia, registrar uma queixa e chamar a imprensa e contar tudo. E foi o que o Rafael fez. E quando o Rafael contou tudo para a imprensa, no outro dia, essa notícia saiu bombástica, mas foi uma bomba e acabou com a carreira de Wilson Simonal. Todas as manchetes, revistas, jornais, TV, rádio, só falavam desse ocorrido. E isso foi também um prato cheio para todos os jornais de esquerda da época, que começaram a pipocar todas essas notícias. E uma coisa também que aconteceu foi que o Simonal, saiu um boato na época que o Simonal ele tinha entregado vários artistas de esquerda para a ditadura, para serem torturados. Essa notícia, depois de alguns anos, foi desmentida e não houve mais nenhuma evidência de que isso realmente foi verdade. Mas o estrago foi feito e a carreira de Wilson Simonal acabou bem ali, quando foi descoberto esse ato dele, né, de ter ordenado essa tortura com o contador Rafael. Isso aconteceu ali em 1971, 72, e o Wilson Simonal caiu no ostracismo nessa época e foi esquecido, e a sua carreira foi pro limbo até a sua morte em junho de 2000. E se não tivesse acontecido esse grande erro na carreira, na vida de Wilson Simonal, provavelmente ele teria, com tanto sucesso e com tanto reconhecimento, ele teria ido morar na Europa, no exterior, e teria uma carreira internacional como Tom Jobim, Sérgio Mendes, Sepultura. Brazilian charm and beautiful, and it seems up my way. Thoughts to you, baby, for you crazy woman, and to you, my darling. Thank you very much. You man. Hoje, Max de Castro e Simoninha, dois filhos de Wilson Simonal, que herdaram o talento musical do pai, eles fazem o possível para manter a obra do pai viva. Teve vários tributos. Max de Castro e Simoninha são ótimos cantores, têm músicas muito legais. Corpos e construções, essência. Beijos e lições, essência. Não se esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.